Olá, tudo bom? Eu sou a Patrícia Deluca e seja bem-vinda a este canal de terapias complementares. O tema de hoje é: ser determinado é bom ou é ruim? Se quiser saber mais sobre este assunto, me acompanhe neste vídeo. Você pode nem saber se é tão determinado assim ou não. Uma vez uma cliente estava contando, ela acompanhou essa amiga por muitos e muitos anos, fazendo cursos, estudando, buscando sobre ela mesma, buscando sobre as informações da vida e como se sentir melhor. E essa amiga, ela não entendia esse comportamento dessa amiga, porque ela falava assim, estava buscando pelo novo, sabe? E aí ela não entendia, enfim. E aí passaram-se uns anos, apesar de ela não entender o que essa amiga tanto procurava, o que tinha por trás daquele comportamento, ela falou assim: nossa, você sempre soube o que você queria. Como assim? Você sempre soube, você está aqui hoje por causa de todo o caminho que você fez, por causa de toda a evolução que você fez. Agora eu entendo, ela fala para mim, agora eu entendo. Essa amiga também tomou um choque, porque ela também não percebia com clareza que ela tinha todas essas escolhas, que ela tinha todos esses comportamentos para chegar nesse lugar. Ela estava em busca dela, das informações dela, e mesmo assim, ela chegou em algum lugar. Ela queria trabalhar com terapias, ela queria assumir esse outro lado, mas ela não sabia como, não achava que era capaz, não se sentia merecedora, né? Não tinha essa habilidade desenvolvida. Só que uma pessoa vindo de fora começou a mostrar um outro lado também para essa amiga. E às vezes você pode também estar num momento que você não sabe exatamente onde isso vai dar, essa sua busca, essa sua procura. Você pode não saber de que forma que isso vai se fechar, qual é o desfecho de tudo isso. Mas você tem aquela força interna, né? Você tem aquele comportamento de uma pessoa determinada. Então, nem sempre é tão claro para a pessoa chegar onde ela quer chegar. Você pode ser determinada a mudar algo dentro de você, a conseguir algo. Talvez não seja algo que você compartilhe com as outras pessoas. Pode ser que esteja bem no seu íntimo, né? Nesse íntimo que te move. Nesse íntimo que faz você seguir numa direção em busca dessas respostas. E pode ser um relacionamento, uma questão com ter um filho, ter uma família, ter uma estabilidade emocional, financeira ou profissional. Não é algo que você esteja vindo de dentro, né? Esteja alimentando, retroalimentando. Na verdade, você precisaria do alimento que vem do outro. E quando você precisa do alimento que vem do outro, nem sempre o outro está disponível para você lá para te alimentar. Então você precisa buscar algo dentro de você, né? Então talvez tenha sido cobrada por ser determinada na vida, né? Sem entender direito o que isso significa, né? As cobranças vêm e vêm e vêm e você está fazendo, nem sabe por que você está fazendo, nem sabe por que você está escolhendo isso, né? Então, se a gente pesquisar no dicionário, né? Eu fui buscar no dicionário para ver o que era a determinação, né? Então, do latim é determinatio. A determinação é a ação e o efeito de determinar. Tomar uma resolução, fixar os termos de algo, assinalar algo para algum efeito. Que pode ser determinar que foi estabelecido, que foi resolvido, que foi estabelecido, o valor determinado. Então, algo que você definiu e escolheu para você, e aí você começa a seguir. Ficou claro, ficou decidido, não tem dúvidas, né? Você simplesmente vai. Então, não quer dizer que a determinação é o tempo todo 100% de dúvidas, né? Porque ninguém é o tempo todo 100% certo. O tempo todo 100% com algo que é verdadeiro. Às vezes a pessoa entra em dúvida, ok, mas isso não a abala, né? Você deve ter ouvido falar, é assim, vamos supor: menina, você tem que ser determinada. Se você não for uma pessoa determinada, não vai chegar a lugar nenhum.
Tá vendo a fulana? Ela só conseguiu isso porque ela é determinada. E aí, o que você faz? Passa-se os anos, passa-se os momentos, e aí você vai ser determinada, porque você sabe que é isso que esperam de você. Então, e porque se você não for determinada também, você não vai chegar a lugar nenhum. Não foi essa a informação que você recebeu, né? Ou pior, você ainda está indo para um lugar que quer que você chegue e você nem sabe qual é esse lugar. Você só sabe o que você tem que ser. Então, você ouviu uma voz de comando e você está seguindo nessa voz de comando, né? E você consegue ser determinada para algumas coisas. Consegue ser para outras também. Tem aquelas coisas que só você sabe, né? Que você tenta, e o quanto é difícil de alcançar isso. E cadê a bendita da determinação? De que forma ela funciona, né? Enfim, continua fazendo um montão de coisas, umas você se dá bem, outras nem tanto. Só que você não percebe que essa determinação está focada num único objetivo, que é o objetivo de atender a expectativa dos outros, que não são seus, né? E aí, você acha que sabe quais são seus objetivos, você acha que sabe quais são suas metas, sonhos, seja lá o que for, mas na verdade, você se vê nesse caminho dessa escolha, seguindo firme, seguindo forte, mas quando você percebe, você está irritada todo dia, está sempre com fome, comendo mais do que deve, não dorme direito, gasta mais do que você deve, fica mal-humorada, desconta nos filhos e quando não desconta no marido, né? E aí eu te pergunto, é bom ou ruim ser determinado? Depende. Depende se você entendeu o que é esse conceito do que é ser determinada e por que está escolhendo ser determinada, quando, como e onde ser determinada. A importância de escolher, de entender um conceito, ela pode definir para que caminho você vai seguir. Ela pode definir como vai ser a qualidade da sua vida. Então, entender conceitos de algo é muito importante, porque às vezes você entendeu esse conceito através de um trauma, através de uma imposição, através de uma carência, né? Saber de onde você entendeu esse conceito. E quando que pode ser bom, né? Quando você está alinhada com o seu propósito de vida, com seus propósitos momentâneos, né, do seu ser. Quando você parou para refletir se existe congruência do que quer com as suas ações internas e externas. O que seria isso? Você escolheu passar numa faculdade. E aí você se dedica a passar naquela faculdade, se dedica a fazer direito e vai lá para você ser uma promotora, ser uma juíza, não importa qual seja a sua escolha. E quando você vê, você está pautada nessa escolha que nem é sua. Foi uma tia sua que tinha esse propósito e ela, por algum motivo, não pôde realizar isso, né? E aí você começou muito bem na faculdade, mas chegou aos trancos e barrancos lá e não tem força. Às vezes, quando você vê, você não tem ânimo para levantar da cama, não tem aquela sensação de bem-estar, quando percebe que está indo na direção do seu sonho, né? Pô, tô tudo certo, passei na faculdade, eu tô dentro do que eu queria e de repente eu não tô feliz aqui. Não estou feliz, não estou me sentindo realizada aqui, né? E às vezes tem alguns comportamentos de passar por cima de outras pessoas, né? Você nem percebe, mas às vezes você tem esse comportamento também. Então, o que eu posso falar pra você? Quando você se vê irritada, para tudo. Às vezes você não se dá conta que são nas pequenas atitudes que é o caminho para a sua libertação, que é o caminho para a grande virada. Então vai fazer outra coisa, tá irritada, não tá dando certo, eu tô querendo fazer isso, tô com uma força para fazer isso e o negócio não tá saindo, para tudo. Realmente, se você tem o hábito de ser determinada, você já entrou no piloto automático. Se você não fizer, você não vai chegar a nenhum lugar. Você não vai chegar onde você quer. E você colocou aquilo na sua cabeça lá, que ouviu da mãe, da tia, do avô, do bisavô, não importa de quem seja. Tem que ser determinada. Então, bate continência para aquilo, né? E aí você já tem uma trilha neural, né? O que é uma trilha neural? É um caminho, né, do nosso cérebro, de quando a gente faz sempre uma coisa
você vai criando um hábito, você vai sempre uma coisa, já tem esse caminho dentro do nosso cérebro, né, levando essa bioquímica para que você faça, né? Algumas pessoas fazem as coisas muito automáticas, outras pessoas não conseguem fazer tanto algo automático. Então, é criar uma bioquímica, né, para que você possa fazer diferente. Então, assim, se você já tem aquela bioquímica que fala assim, não posso falhar, não posso desistir, eu tenho que ser determinada, pronto. Você não consegue nem parar para respirar, para checar se isso realmente é congruente com o que você deseja ou não, né? Então, é permitir que aquele fluxo daquele caminho neural que vem assim, arrebatador, né? Que vem sem parar, que vem sem dar uma folga, que ele possa fazer diferente. Um bom exemplo para isso é assim, vamos supor que você vai entrar numa mata e você está indo por uma trilha. Você está indo por uma trilha e de repente você ouve um barulho de uma cachoeira e você sabe que tem uma cachoeira ali. Só que não tem nenhuma trilha lá. Então você começa a carpir uma nova trilha. E como que você pode perceber isso? Se isso tem a ver com o seu propósito ou não, né? Quando tem a ver com o seu propósito, você percebe você com ânimo levantando da cama. Você tem aquela sensação de bem-estar. Aquela sensação de bem-estar quando você se percebe indo em direção ao seu sonho, sem passar por cima de outras pessoas. Você parece ter, às vezes, calma, às vezes nem tanta calma assim. Você tem muito ânimo, você tem até energia o suficiente para se dedicar, né? E percebe também quando tem sincronicidade, ou seja, o que seria sincronicidade? Quando as coisas acontecem, vão acontecendo, você pensou em algo e algo acontece. Você deseja fazer algo e aquilo chega até você por intermédio de alguém traz isso para você e você está prontinha para receber isso, né? Essas pessoas te ajudam a chegar em algum lugar, facilita caminhos, ou você mesmo facilita os seus caminhos, né? E você tem ânimo, tanto que você tem ânimo quando você parece desistir de algo, porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, são coisas que qualquer um desistiria. Você tem uma força, né, você tem uma força que você consegue ultrapassar essas barreiras e ainda consegue aceitar a ajuda de outras pessoas, treinando o seu receber. E quando você entende que foi um erro, em vez de você entender que é um fracasso, você entende que é apenas um estágio para você chegar onde você quer chegar. E você não fica preso no fato de que é um fracasso. Você não fica preso no fato de que você não serve para nada, sabe? Você percebe isso, reconhece a sua falha, você reconhece a sua limitação, mas você reage, você tem força para reagir. Você pode até ter uma admiração, você pode até trazer a admiração dos outros para você receber elogios das outras pessoas, você recebe isso, aceita isso, mas você não se define. Ou seja, o que é não se definir? Você não se condiciona com isso para que você tenha o próximo passo. Você pode até utilizar disso, mas isso não é um fator que você fique dependente dele, né? E quais são os pontos negativos de uma determinação? Eu falei há pouco dos pontos positivos, certo? Agora eu vou falar dos pontos negativos. Quando você faz algo por causa do seu ego. Quando você faz algo porque a ferida da sua criança está lá aberta, estancada, tentando recuperar algo que não tem mais como recuperar. Porque não depende de você, às vezes depende de uma outra pessoa e ainda por cima está lá no seu passado, né? Então, muitas vezes você tenta buscar a atenção de um ente querido, da sua mãe, do seu pai, que não puderam te dar naquele momento, de uma tia, de um amigo, sei lá, seja lá de quem for, cada pessoa tem um caso, né? Você vai encaixar isso dentro da sua história, dentro da sua vida. Quem foi a pessoa pela qual você buscou sempre atenção e não conseguiu? Quem foi a pessoa com a qual você julgou que se tivesse aquela atenção, aquele incentivo, a sua vida seria diferente? Né? Então, às vezes, você está buscando isso porque você precisou disso num dia e você acredita que você precisa ainda disso. E, na verdade, não é que você precisa, é a sua criança que ainda não entendeu que quem está no controle agora é você.
não é mais ela. E você pode dar esse suporte. Não precisa esperar de ninguém. Você pode não ter recebido lá, mas aquilo que você não recebeu era o ingrediente necessário para você desenvolver outras habilidades. E às vezes você nem percebe que você desenvolveu essas habilidades por causa dessa falta, né? Então você fica nessa busca dessa atenção e esquece de buscar em você aquilo que você já tem pronto, aquilo que é o fruto daquilo que você não teve, que é o fruto daquilo que você não teve de atenção. Vamos supor, você não teve atenção de um pai. E por você não ter a atenção de um pai, você talvez não tivesse sido empurrada para a vida, porque o pai faz muito isso de empurrar a pessoa para a vida. Então você não teve essa garra de ir para a vida, você fica com medo na hora de ir, né? Tá bom, você já tá com 30, 40, 50 anos e você ainda não tem esse empurrão, tá esperando esse empurrão. Ops, ok? O que será que isso quer te dizer? O que será que essa falta de empurrão quer te dizer? Que talvez você tenha essa força aí e você está se negando a encontrar essa força, né? Então, talvez precise de um estágio de se perdoar por ficar tanto tempo esperando essa atenção que você não teve e perdoar aquele que não te deu aquela atenção, porque o outro às vezes não tinha como te dar uma atenção, não tinha como te proporcionar isso, ou porque não podia, não queria, não sabia como fazer, cada um tem uma história, né? Então, às vezes você fica preso nisso, né? E isso acaba te deixando, às vezes, com aquela sensação de que eu tenho que provar que eu sou boa o suficiente, e porque vai ver como que é. Então tem uma coisa, talvez você não fale que você tenha isso, mas você fica tão obstinada a chegar no seu objetivo, que aquilo te rouba a alegria, né? Te deixa desanimada, te deixa sem forças, destrói relacionamentos e ainda você pode ter prejuízos financeiros também. E te desestabiliza de tal forma, de tal maneira que você se vê sozinha. Será que é isso que você realmente quer para sua vida? Verdade? Será que é isso que você realmente quer? E como mudar tudo isso? Né? Primeira coisa é lembrar que você está viva e sobreviveu àquele momento de falta, aquele momento que você não teve um pai, que você não teve uma mãe, que você não teve alguém para te socorrer de uma situação muito dolorida, pode até ser um abuso, né? Que é uma coisa que você fala assim, nossa, ninguém deveria passar por isso. E às vezes tem uma ferida na alma ali. Então, quando você percebe que você sobreviveu a tudo isso e mais um pouco, você precisa valorizar isso. Porque de alguma forma, algo você fez que te proporcionou estar aqui hoje, né? E pode ter sido qualquer coisa que você tenha feito. Você pode ter feito simplesmente ter aceitado fazer diferente, ter aceitado não revidar, ter aceitado aceitar como foi, né? Perceber que você tinha outras coisas importantes. Então, assim, é agradecer isso mesmo. Agradecer, se tornar a mulher que você é hoje, se tornar a pessoa que você é hoje. Ou se você ainda não é, saber que tem um lugar que você pode chegar, que tem um lugar que você pode alcançar, né? E que você não precisa mais perpetuar a amargura, a frustração e nem muito menos a frustração daquele momento, né? Às vezes até querendo se vingar, você não precisa mais disso, né? Então tudo isso que eu tô falando pode ser inconsciente, você pode nem saber que você faz tudo isso de uma forma tão clara, até antes de ouvir esse vídeo, né? Ou você já sabia de tudo isso, mas não sabe como fazer diferente. Então assim, parece uma coisa boba, né? Aceitar que eu tô viva, né? É claro que eu tô viva, ok. Mas uma coisa é você falar com a mente, outra coisa é você perceber no seu coração que você realmente está viva, que você realmente superou, porque o estar viva te coloca na posição de superação. É um dos itens da superação, né? Então, às vezes, quando você não quer olhar para isso como algo valoroso, às vezes você está valorizando o ressentimento. E às vezes, o valorizar o ressentimento é o quê? É o que te dá força, é o que te dá impulso para você lutar na vida,
né? E às vezes, enquanto você tá com esse negócio lutando, te impede de fluir com a vida, te impede que a vida te traga os benefícios. Então, às vezes, um ressentimento vem aqui e te ajuda a empurrar. E às vezes a pessoa não sabe fazer diferente, porque ela passou 45 anos da vida dela fazendo dessa forma. E agora? Como eu vou fazer? Às vezes vem o medo da mudança, o medo do desconhecido, o medo de fazer diferente, né? Então, toda mudança pode gerar esse medo, pode gerar essa falta de energia de passar para o próximo passo, né? Então, uma das coisas que eu poderia te falar aqui é assim, para tudo. Se você está se percebendo irritada, para tudo. Você pode chegar num ponto em que você se percebe e fala assim, tô sem saída, já fiz de tudo. E por mais que eu faça, eu não consigo ver resultados. E aí você se sente cansada, se sente sozinha, se sente frágil. E muitas vezes isso pode vir de algo bem inconsciente. Tem algumas pessoas que se sentem como se fosse uma alma velha, sabe? A sensação de que já tentou de tudo, não sabe mais o que fazer, já se dedicou ao máximo e não está encontrando forças. E aí, então, eu sugiro para você assistir um vídeo no meu canal, ouvir, né? Fazer uma meditação guiada chamada Alma Velha. É justamente para liberar essas camadas do inconsciente que te impedem de fazer diferente, que te impedem de buscar algo novo para você. Eu vou deixar aqui o link para quando você desejar, sentir no seu coração, fazer essa meditação. E se você tiver algum comentário, escreva aqui embaixo que assim que possível eu vou responder. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com outras pessoas também, para que possam ter mais informações, né? Para que possam sair desse lugar de estou sem saída, né? E é isso, gente. Brigadinha. E a gente se encontra no próximo vídeo.